Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Uma alegria a gente poder se encontrar de novo por meio dos canais aqui da Comunidade Luterana do Fundo Canoas. É uma satisfação podermos, nesse dia 30 de outubro, conversarmos da Palavra de Deus. Não sei se tu vais me assistir agora, domingo de manhã, ou vais me assistir ao longo da semana, mas o meu desejo é que quando fores assistir essa mensagem, a bondosa mão de Deus esteja sobre tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. Amanhã, segunda-feira, dia 31 de outubro, nós comemoramos o Dia da Reforma, 505 anos do início deste movimento que gerou a Igreja Luterana, que transformou o mundo ocidental, vamos dizer assim, onde surge então uma discussão em torno sobre o Evangelho, sobre o significado da cruz, onde surge toda uma discussão sobre o que é de verdade vontade de Deus, o que é tradição humana. E a reforma traz no seu bojo, traz na sua essência, ser um movimento de comunidades, onde a Bíblia é novamente trazida para dentro da comunidade, onde a prática comunitária, onde a vivência comunitária é fortemente transformada a partir da presença do Evangelho, a partir da presença da Palavra, a partir do Evangelho de Cristo. E por isso, ao longo desse mês, nós temos conversado sobre a reforma, temos conversado sobre comunidade, sim, mas nós não temos falado da história de Martim Lutero, do seu casamento, das teses, nem sobre a história que envolve toda a questão da reforma. Também não temos abordado pontos essenciais da doutrina luterana, porque tudo isso já foi exaustivamente conversado em outros momentos e está aí à disposição nos livros, na literatura. A nossa tentativa ao longo deste mês de outubro tem sido trazer para dentro da vida em comunidade, para dentro do dia a dia da comunidade, a reforma, a tradição luterana, a presença do Evangelho, trazer isso para dentro da vida da comunidade. E como a reforma é um movimento essencialmente comunitário, nós então queremos falar sobre comunidade. E hoje nós encerramos a nossa série de mensagens que tem como título Bons Motivos para Não Ir à Igreja. Quando me ocorreu essa ideia, eu fiquei pensando assim, poxa, quando a gente fala em igreja, quando a gente fala em comunidade, muitas pessoas não querem fazer parte dela, muitas pessoas não querem se membrar a uma igreja, não querem simplesmente fazer parte de uma comunidade. Por quê? Quando tu conversa com um, conversa com outro e tal, eles te dão motivos do porquê que eles não vão à igreja, do porquê que eles não querem saber da igreja, porquê que eles não querem saber de se membrar a uma igreja, de tornar-se membro, de contribuir, enfim, de fazer parte de uma igreja, de ser parte do corpo de Cristo. Quando a gente ouve as pessoas falando, a gente diz assim, de fato, elas têm bons motivos para não ir à igreja, porque pense você, se de repente tu estás participando de uma igreja e essa igreja aplica um golpe financeiro em cima dos seus membros ou em cima de alguém que locou um espaço para uma igreja. Imagine como essa pessoa se sente, qual é a moral, qual o desejo que ela ainda vai ter de participar de uma igreja dessas. Imagine você se de repente uma igreja na qual tu participas estoura um escândalo envolvendo, pedofilia ou algum escândalo sexual. Imagine você se daqui a pouco a igreja onde você congrega apoia uma guerra, como por exemplo a gente tem visto com a guerra da Ucrânia, e por aí vai. Imagine você participar de uma igreja que daqui a pouco causa vergonha. Imagine você participar de uma igreja onde até rir é proibido por conta do legalismo. Chega uma hora que isso cansa e tu não quer mais saber de igreja porque está totalmente tomado por uma ideia errada de igreja.
Imagine você participar de uma igreja onde que daqui a pouco tu olha assim e diz, nossa, a hipocrisia está escancarada, seja no pastor, seja na liderança, seja nos membros. Por isso, pessoas têm, sim, bons motivos para não irem à igreja. Por isso, sim, pessoas têm seus motivos. Então, vamos conversar sobre os motivos. Vamos conversar sobre esses motivos e vamos olhar para a nossa comunidade, vamos olhar para a nossa experiência de comunidade cristã, comunidade de fé. E talvez tentar tirar alguns aprendizados, algumas conclusões dessa questão toda. E hoje nós queremos então olhar para um outro motivo que as pessoas dão para não participarem da igreja, que é quando elas dizem assim, para que eu vou lá? Só tem dedos apontados e só tem fofoca. Só tem dedos apontados e só tem fofoca. Lá as pessoas só cuidam da vida dos outros e só fazem fofoca. Eu não quero participar disso. Alguém que diz isso para mim, eu vou dizer, pois é verdade. Em alguns contextos de comunidade, em alguns contextos de igreja, de fato é assim. Em boa parte das igrejas, de fato, tem alguns irmãos, algumas irmãs que cuidam demais da vida dos outros, que se importam demais com a vida dos outros e que acabam com isso sendo instrumentos de destruição e não de agregação, instrumentos de afastamento, instrumentos de morte dentro da comunidade. A gente precisa entender que dedos apontados e fofoqueiros existem nas comunidades, infelizmente existe na comunidade. Mas não é de hoje, não é de hoje. Se a gente olha para o texto bíblico, se a gente olha para o Evangelho, a gente vai ver que no Evangelho segundo João, no capítulo 9, os versículos 1 a 3, João capítulo 9, os versículos 1 a 3, a palavra de Deus nos diz o seguinte, palavra essa que eu quero ler contigo agora. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Quem pecou? Quem pecou? A versão Almeida, revista e atualizada, diz quem pecou, este ou seus pais? Os dedos estão apontados. Havia no tempo de Jesus a compreensão de que se alguém nascesse com alguma deficiência física, fosse cegueira, fosse alguma questão de locomoção, alguma questão intelectual, nascer com deficiência física era sinal da punição, era sinal da punição de Deus para com aquela família, para com aquela pessoa. Para com aquela família, talvez. E aí, nós precisamos, de alguma forma, nos colocar na situação desta família, deste homem e dos seus pais, que quando talvez perceberam que seu bebê nascera cego, começaram a se perguntar, o que fizemos nós, Senhor? O que fizemos nós para que nosso filho fosse punido? O que fizemos nós? Já havia uma falsa culpa sobre os ombros desses pais, já havia um peso sobre os ombros dessa família, já havia uma autocondenação, um autoquestionar-se. O que aconteceu para que nosso filho nascesse nessas condições? E é interessante perceber que, diz o texto que enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem, mas quem pergunta, quem aponta dedos, são os discípulos, ou seja, a comunidade em volta de Jesus é que aponta os dedos dizendo quem é que pecou, ele ou seus pais. E não só aqui, quando a gente volta a um capítulo no Evangelho de João, no capítulo 8, a gente vê também pessoas apontando os dedos para aquela mulher que foi flagrada em adultério e dizendo assim, ela deve morrer, apontando o dedo e dizendo a lei manda apedrejar. Dedos apontados. Dedos apontados. Nas nossas comunidades e na comunidade de Jesus, na comunidade dos discípulos de Jesus, já havia dedos apontados. Já havia dedos apontados, dedos questionadores, olhares inquisidores, olhares apontando o pecado ou apontando a falha desse alguém.
E a pergunta que a gente precisa fazer é: por que nós apontamos os dedos? Por que nós apontamos os dedos para as pessoas ao nosso redor? Jesus, ele olha de uma maneira completamente diferente. Os discípulos olharam e apontaram os dedos dizendo: quem pecou? Jesus diz, versículo 3 do texto que nós lemos: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Jesus está dizendo: gente, parem de apontar dedo. Nem ele pecou, nem seus pais, mas nele vai se manifestar o poder de Deus. Nele vai se manifestar a ação misericordiosa de Deus. Jesus olha de uma maneira diferente para as pessoas. E a pergunta que eu faço é: como é que nós olhamos para o diferente? Como é que nós olhamos para as pessoas ao nosso redor? Como é que nós olhamos para os quebrados do mundo? Como é que nós olhamos para aqueles que precisam da misericórdia? Como é que nós olhamos? Tu já parou para te perguntar por que os quebrados do mundo, e quando eu falo em quebrados do mundo, eu falo daquelas pessoas que vivem, que vegetam a sua vida sem sentido, sem alegria, sem prazer, que vivem por aí se destruindo, que vivem por aí se mutilando, que vivem por aí agredindo o seu eu, pessoas que vivem por aí completamente sem eira e nem beira, como a gente diz. Tu já parou para te perguntar por que os quebrados do mundo, os desesperados do mundo, os amedrontados do mundo, os confusos do mundo não procuram uma igreja de Jesus Cristo para congregar, para encontrar aquilo de que precisam? Tu já parou para perguntar por que nós temos tantas pessoas vivendo o caos na sua vida pessoal e elas vão beber em várias fontes, mas elas não procuram a igreja de Jesus Cristo para encontrar a solução das suas dores e mazelas? Eu tenho uma suspeita, que é o fato de que nós facilmente apontamos o dedo. Quando eu vou ao município de Agronômica atender a comunidade nossa lá em Mosquito, passando na BR, eu encontro várias mulheres que lá estão vendendo o seu corpo. E ao passar por essas mulheres, eu fico pensando: e se uma mulher dessas, se uma pessoa dessas entrasse em nossas igrejas com aqueles trajes, o que faríamos? Eu penso que uma das grandes questões do porquê que os quebrados do mundo, os amedrontados do mundo, os desesperados do mundo, os confusos do mundo, os quebrados, um dos motivos que eles não vêm é porque eles encontram dedos apontados. Dedos apontados como os discípulos apontaram dedos. Quem pecou? Esse aí é pecador, né, Jesus? Porque se ele nasceu assim, alguma coisa ele fez. Ou seus pais fizeram. Encontram dedos apontados. Talvez os dedos apontados se sobressaem aos abraços. Talvez os dedos apontados se sobressaem aos abraços. E quando os dedos apontados se sobressaem aos abraços, nós nos tornamos repelentes e não agregadores. Nós nos tornamos pessoas que afastam os quebrados do mundo do convívio da igreja de Jesus. Quem está quebrado precisa de acolhimento e não de dedos apontados. Quem está fragilizado, quem está machucado, não precisa dos nossos dedos apontados nem das nossas fofocas. Muitas vezes a gente escuta assim, ao longo da semana, comentários: tu visse quem estava na igreja domingo? A gente às vezes não se dá conta de que o normal deveria ser isso. A gente não deveria ficar impressionado com quem apareceu, a gente deveria ficar louvando a Deus por quem apareceu. Que bom que a pessoa veio, que bom que ela se somou a nós, que bom que ela estava ali, mas as fofocas tomam conta. Toda a comunidade tem um irmão linguarudo, toda a comunidade tem um irmão que vai precisar de 2 caixões, um para o corpo, outro para a língua. Porque fala demais, comenta demais, cuida demais da vida do outro.
Fica preocupado com a roupa com que o outro vem na igreja. Fica preocupado se vem com bermuda, se vem com vestido, se vem com saia, se vem com cabelo bem feito ou não bem feito, se está de chapéu, se está de boné, se está maquiado, se não está. Isso é absolutamente desprezível. O importante é que Jesus tem um plano de amor e bondade para toda e qualquer pessoa, e esse plano de amor e bondade de Jesus começa a se manifestar na vida do quebrado à medida que nós o acolhemos com amor. Como nós acolhemos as pessoas? Como nós acolhemos aos irmãos e irmãs? Como nós acolhemos aqueles que ainda não fazem parte da família de Jesus? Como é que nós acolhemos? A palavra de Deus nos diz, em Provérbios capítulo 4, versículo 24, o seguinte: evite a fofoca, evite toda a conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Como nós somos fáceis, como somos rápidos em julgar pessoas, em julgar situações, em julgar pessoas que talvez não conheçam a Cristo e por isso é que vivem desta forma. Tiago capítulo 1, versículo 26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. Nós precisamos entender que nossa língua precisa ser domada. Nossos dedos não podem estar apontados, nossos dedos precisam apontar para a cruz, porque do contrário, nós rotulamos pessoas. Do contrário, nós criamos estereótipos. Do contrário, nós afastamos pessoas da comunidade. Eu não vou na igreja, diz alguém, porque lá eles ficam reparando na roupa que a gente veste. Isso eu ouvi. Isso é muito triste. Isso era muito mais comum no passado, é verdade, hoje não é mais tanto, mas ainda assim se repara, mas ainda assim se vê isso. Ou então aquela situação típica da pessoa que está com a vida toda quebrada e começa a congregar numa igreja. E aí daqui a pouco esse irmão ainda dá seus deslizes, ele ainda dá suas escorregadas, porque afinal de contas 20, 30, 40 anos vivendo uma vida toda quebrada, não é da noite para o dia que tu vai viver tudo certo, vai ter momentos em que tu vai voltar a fazer algumas coisas que tu mesmo vai dizer, não, peraí, mas eu não posso mais fazer isso porque agora eu sou de Jesus. E a nossa falta de misericórdia faz com que nós digamos assim, tá vendo? Ele não se converteu coisa nenhuma, porque afinal de contas, olha o que ele está fazendo. Tu me entende? Somos rotuladores, somos pessoas que apontam dedos, somos pessoas que fazemos fofoca. Conta-se a história de uma mulher que procurou um conselheiro para falar da sua culpa, para falar das suas dores, das suas mazelas. Esse conselheiro disse, olha, tu precisas de uma igreja. Tu precisas de uma igreja. E a pessoa disse assim para o conselheiro, para quê? Para eu entrar lá e sair de lá pior do que quando eu entrei? Me sentindo mais culpado ainda? Porque eu não recebi amor, acolhimento? Infelizmente, essa é a realidade. Nós temos vivido uma esmagadora quantidade de pessoas ao nosso redor, nós temos experimentado isso, de que não querem mais saber da igreja, porque a igreja repele, apontando o dedo, fazendo fofoca, comentando e por aí vai. O poder curador e transformador e restaurador de Jesus, ele começa quando nós nos colocamos diante da pessoa na postura de acolhedores. Não interessa como tu está chegando, que bom que tu chegou. Não interessa se tu está com a vida toda quebrada, lascada, que bom que tu chegou. Porque aqui Jesus quer transformar a tua vida, aqui Jesus quer transformar a tua história, aqui Jesus quer mudar a tua essência. Pessoas não voltam apenas porque a igreja oferece uma boa estrutura de culto e adoração.
As pessoas não voltam só porque a igreja tem ar-condicionado, cadeiras, bancos estofados, confortáveis. Pessoas não voltam para uma comunidade só porque ela tem um bom som, um bom louvor. Pessoas voltam para a comunidade sem nada disso, mas elas voltam para a comunidade quando ali elas se sentem amadas. E naquele momento, quando os discípulos olham para aquele homem cego de nascença, eles têm o dedo apontado. Jesus diz, não assim, mas aqui é o lugar onde ele vai encontrar restauração, onde ele vai encontrar salvação. Pessoas voltam quando elas são acolhidas e amadas, quando elas são recebidas na presença de Cristo, como alguém que Jesus ama. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, quando pessoas são acolhidas com o amor de Jesus. Isso muda tudo. Jesus Cristo nunca rotulou, nunca apontou um dedo para alguém. Mas talvez agora tu digas assim, mas pastor, teve uma certa ocasião em que Jesus pegou um chicote e saiu virando mesas no templo. Está lá no Evangelho de João também. É verdade, meu irmão, é verdade. Mas aquele que estava com o coração quebrado, o arrebentado, o fragilizado, o fraturado, Jesus nunca rotulou dizendo pecador, condenado, desgraçado. Jesus o acolhe, o ama e o restaura. E hoje o jeito de Jesus fazer isso é através da sua igreja. Eu não falo aqui da ISLB, não falo aqui da IELB, não falo da Assembleia de Deus, eu não falo aqui da presbiteriana, metodista, batista, não. Da Igreja de Jesus. Igreja de Jesus como um lugar de restauração. Mas o que nós vemos muitas vezes na Igreja de Jesus é justamente o contrário. São dedos apontados, amor condicionado, amor que é dado mediante condições. Não é assim. Não é assim. Jesus deseja que a sua igreja seja um lugar de acolhimento, seja um lugar onde o órfão encontrou casa, onde o passarinho encontra o seu abrigo, o seu ninho, onde o faminto encontra alimento, onde o carente encontra um abraço gostoso, onde o desesperado encontra esperança que vem de Jesus. Dedos apontados não edificam, dedos apontados só acabam com tudo. Fofoca só acaba com tudo. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Por isso, se tu, meu irmão e minha irmã, está fazendo fofoca, deixa Jesus entrar no teu coração. Chega de fazer fofoca. O amor de Jesus precisa dominar o teu coração, tomar conta do teu coração. A tua vida pode ser diferente, sim. A nossa comunidade pode ser diferente, sim. E tem um detalhe. Até agora eu falei sobre o acolhimento, sobre o receber com o amor de Jesus, sem dedos apontados, sem julgamentos, sem prejuízos. Mas também tem um outro movimento que acontece nas comunidades, igualmente nocivo quanto ao dedo apontado, que é a indiferença. Aí talvez o irmão e a irmã participam da comunidade por muitos anos e de repente começam a faltar e não se envolve, vão se afastando e a vida segue e ninguém fala nada, ninguém percebe. É outro problema. Não pode ser assim. O que aconteceu com aquele casal querido que não vem mais? O que eu posso fazer como filho e filha de Deus para ir ao encontro? Para Jesus nunca ninguém passou despercebido. Em Marcos capítulo 5, os versículos 24 a 34, nos conta a história de uma mulher que há 12 anos vivia com fluxo hemorrágico. E essa mulher passou horrores já em 12 anos. E de repente ela pensa, se eu só tocar na roupa de Jesus, eu sei que eu vou ser curada, porque Ele é o Filho de Deus.
E ela vai se espremendo no meio da multidão e toca na borda da roupa de Jesus, da manta de Jesus, do manto de Jesus. E Jesus diz, opa, quem é que me tocou? Os discípulos dizem, mas Jesus, quem é que te tocou? Está todo mundo se empurrando aqui, está um vucu-vucu, está uma gentarada. Como assim alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. E Jesus chama essa mulher. Ela queria descrição, e Jesus sabe que ela está ali. Jesus sabe quais são as pessoas que estão desaparecendo do nosso convívio comunitário e também nós talvez não temos feito nada. E a nós cabe ir atrás delas e dizer, não, peraí, o que está acontecendo? Nós precisamos entender que a nossa razão de ser enquanto comunidade de fé, enquanto igreja, é cuidar de pessoas. Única e exclusivamente cuidar de pessoas. Por isso, dedos apontados não edificam, repelem. Mas uma igreja que dedos apontados e fofoca repelem. Mas uma igreja que também não se importa com as pessoas que vão desaparecendo nos bastidores também tem problema. Porque para Jesus não pode ser assim. Aquela mulher não fica despercebida. Pessoas têm motivos para não irem à igreja por conta dos dedos apontados e das fofocas. Que na nossa igreja não seja assim. Que na nossa comunidade não seja assim. Que nós sejamos aqueles que acolhem com braços abertos, com olhos de misericórdia, com compaixão. E desta forma, a transformação que Jesus quer fazer na vida do quebrado não acontece somente por meio da palavra, por meio do ouvir. Acontece também por meio do amor. E amor não se explica, amor se sente. Amor não se faz teoria sobre ele, amor se vivencia. Que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde e cuide a ti, que Deus te acompanhe, que Deus te mantenha bem perto dele, para que tu sejas alguém que estende os braços e assim a pessoa abraçada sente o amor, o carinho e a misericórdia de Jesus sobre si. Amém. Aproveita, te inscreve no canal da comunidade e quer acompanhar as outras mensagens, elas estão todas disponíveis no Facebook e também no YouTube da comunidade. Quero orar contigo ainda. Senhor, ajuda-nos a viver de fato na Tua presença e ser a Tua presença na vida dos quebrados, na vida dos que estão precisando de atenção, de carinho, de amor. Senhor Deus, ajuda-nos a estender os braços, os abraços, ajuda-nos a não falar, não comentar, mas ajuda-nos a sermos de fato instrumentos de salvação através do Teu agir em nossa vida. Guarda-nos, Senhor, em Tuas mãos. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Um abraço e a paz do Senhor esteja contigo. Até semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.